Novo presidente do Corinthians, Augusto Melo, abriu o jogo sobre contratações e falou especificamente a respeito de Gabigol. O que falta para o atacante do Flamengo virar reforço. Te atualizo ainda sobre Rodrigo Garro e outras novidades importantes, entre elas um percentual a mais em relação ao Moscardo. Bora te atualizar sobre o São Paulo, que já estima ser capaz de dobrar as receitas com patrocínios na temporada de 2024. Preciso te contar sobre Everton Ribeiro, contratação maior da história do futebol nordestino. Tem também informação importante a respeito do Cruzeiro, rejeitando proposta do Internacional. Por falar em Inter e Cruzeiro, queria contar que o Internacional está aplicando um chapéu duplo em clubes mineiros. Tem ainda detalhes sobre o Vasco da Gama, agendando reunião para a contratação de um centroavante uruguaio, o Bragantino querendo um ex-jogador do Flamengo e tudo e muito mais a partir de agora. Tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Antes de passar as informações, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se e ative as notificações. Combinado? Bora contar ainda que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Tô colocando na tela jogos dessa quarta-feira. No Campeonato Espanhol tem Granada e Cádiz, vou de vitória do Granada. Celta e Betis, vou de vitória do Celta ou empate. Real Madrid e Mallorca, essa a mais fácil de todas, vitória do Real Madrid. O jogaço entre Girona e Atlético de Madrid. Dois dos candidatos ao título, tô indo de vitória do Girona. Como é que eu faço para me divertir na 1xBet, Nicola? Super simples. Pega o link que está no comentário fixo, faz agora mesmo o seu cadastro e não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora para as notícias, começando com aquele tradicional giro de informações mais rápidas. A primeira delas, o Atlético Goianiense se acertou com o volante Rony do Corinthians, mas Timão divulgou que a partir de agora só empresta atletas com o clube que está pegando o jogador pagando. Detalhe, Timão nunca mais vai pagar salários para empréstimo de jogadores, isso já começa a valer a respeito do Rony. Quero contar também que Ferreira no Bahia, portais de todo o Brasil repercutindo essa possibilidade. Contei para vocês de forma exclusiva na semana passada, não sei se o pessoal já estava de férias e acabou não absorvendo essa informação, mas você sabe desde a semana passada que o São Paulo tem como concorrentes, entre outros clubes, o Bahia e o próprio Corinthians. Só para completar em relação ao Bahia, preciso te atualizar sobre Everton Ribeiro, que ainda não foi anunciado de forma oficial, mas já é jogador do Tricolor. Negócio fechado por 2 temporadas, R$1,5 milhão por mês de salário, com gatilhos e bônus, que vão fazer dele um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro e de longe, o mais bem pago da história do futebol nordestino. Tô para te dizer que o Everton Ribeiro vai ganhar mais no Bahia do que qualquer jogador no Flamengo, um acréscimo super interessante de um jogador de 34 anos de idade que está longe de viver o melhor momento da carreira, mas ainda pode garantir bons trunfos ao tricolor de aço. Bora falar agora sobre o São Paulo, que vai dobrar sua receita com patrocínios no uniforme. Notícias importantes já começam a se confirmar. A partir de 1º de janeiro, São Paulo troca Sportsbet.io pela Superbet, o patrocínio master. No peito e nas costas vai garantir R$52 milhões por ano, contrato de 3 temporadas, contrato anterior era de 24 milhões com a Sportsbet. Mas não para por aí. São Paulo não renovou o contrato com a Bitso, R$10 milhões pela manga, São Paulo quer 20 milhões. Diante da diferença financeira, a Bitso recuou e o São Paulo já tem tratativas com outras empresas. Há um acréscimo também em relação ao fornecedor de material esportivo. A Adidas era responsável pelo anúncio ou pela produção dos uniformes do Tricolor. A partir de agora, essa produção fica a cargo da New Balance, que paga mais ao São Paulo pelo valor fixo e também vai dar um percentual maior em relação a royalties. Dessa maneira, o São Paulo se sente confiável ou confortável para garantir que em 2024 vai ter o dobro da receita que teve com a soma de todos os patrocinadores e também seu fornecedor de material esportivo. É o São Paulo aumentando suas receitas de forma bastante interessante. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que recusou proposta oficial por Marlon. Lateral esquerdo, titular absoluto na temporada de 23, o Internacional foi o responsável por uma proposta de R$8 milhões. De acordo com a Rádio Itatiaia, o Cruzeiro já rejeitou essa oferta. O Inter não descarta fazer uma nova investida. Marlon, que foi uma das surpresas positivas da boa defesa. O sistema defensivo do Cruzeiro funcionou muito bem no Campeonato Brasileiro e o Marlon, que é jogador dos mais interessantes à disposição no mercado, também já chamou a atenção, por exemplo, do São Paulo. Tem só mais um ano de contrato com o Cruzeiro. O Cruzeiro tenta fazer a lição de casa e estender esse contrato do Marlon para evitar o risco de perdê-lo de graça.
Se o Cruzeiro rejeitou proposta do Inter, acabou perdendo uma disputa com o Colorado. Informação que vem do Rio de Janeiro, do jornalista Vene Casagrande, dá conta de que o Internacional fechou a aquisição de Fernando, volante de 36 anos de idade, que desde a semana passada está livre no mercado depois de rescindir seu contrato com o Sevilha. Fernando tinha proposta em negociação mais avançada com o Cruzeiro, mas optou por jogar no Internacional, vai receber mais dinheiro por lá, o contrato será anunciado em breve. E esse é o segundo chapéu que o Internacional dá em poucas horas em clubes mineiros, antes já havia se acertado com o goleiro Ivan. Pegou todo mundo no América de surpresa. Conversei nessa terça-feira com o Marcos Salum, um homem forte do futebol do Coelho, e ele assegurava que o jogador receberia ou ficaria por empréstimo ao longo da temporada de 2024 no Coelho. O Corinthians mudou de ideia e preferiu vender os 40% dos direitos econômicos que tinha do Ivan para o Internacional. Em troca, vai receber dinheiro e 20% dos direitos que pertenciam ao Inter em relação a Carlos Miguel, que é o reserva imediato do goleiro Cássio. Só para completar sobre o Inter, além de Fernando, além de Ivan, o Inter também avançou na contratação de Lucas Alário, centroavante argentino do Eintracht Frankfurt. Imagino que com a chegada do Alário, a chance de Borré ser contratado diminui, até porque com Alário e Ener Valencia você já tem um ataque dos mais eficientes, Colorado indo às compras e muito bem até aqui. Quero falar agora sobre o Vasco. Pela manhã contei para vocês que o Vasco descarta a contratação de Eduardo Vargas, o atacante chileno do Atlético Mineiro. Um monte de gente cravando que as tratativas estavam avançadas. Uma fonte importante do Vasco me assegura que não há negócio, mas o Vasco agendou reunião para contratar um centroavante uruguaio. Trata-se de Luciano Rodrigues, só 20 anos de idade, ele pertence ao Liverpool do Uruguai. E o Vasco pretende utilizar-se da sua pré-temporada em Punta del Este, no Uruguai, para tentar avançar nesse negócio. Jogador que em sua primeira temporada pelo Liverpool disputou 34 jogos com 9 gols e uma assistência, havia sido comprado de um time pequeno chamado Progresso. Atleta que com passagens pelas categorias de base da seleção uruguaia esteve, por exemplo, no Mundial e no Sub-20 sul-americanos, Mundial Sub-20 e no Sul-Americano Sub-20 disputados pelo Uruguai na temporada passada. Bora te atualizar agora sobre o Red Bull Bragantino, que está interessado em um ex-jogador do Flamengo. Trata-se de Lázaro. Você vai lembrar dele, né? Jogador formado na base do Fla e vendido para o Almeria na temporada de 22. Primeira temporada no futebol espanhol, 22-23, com 20 jogos e 6 gols. Uma boa temporada, mas coisa mudou para essa temporada. Nos 6 primeiros meses de campeonato espanhol, 13 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Desses 13 jogos, 3 como titular e 10 na condição de reserva. Um dos jogos como titular, inclusive, na Copa do Rei, que é um torneio menos importante. Red Bull Bragantino diagnosticou a possibilidade de contratá-lo e já fez proposta oficial, informação trazida pelo Bruno Andrade. Só para lembrar, quando o Almeria comprou o Lázaro do Flamengo, investiu 7 milhões de euros, que equivaliam a 36 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e a posse do presidente Augusto Melo, que aconteceu com bastante atraso. Começou por volta das 4 da tarde, com uma série de informações importantes a partir da entrevista coletiva do presidente. Importante, Timão anunciou só 3 contratações. Diego Palacios, lateral esquerdo que estava no no Los Angeles FC, perdão, ele não teve seu contrato renovado nos Estados Unidos e chega de graça. Raniel, volante que pertencia ao Cuiabá, esse eu fui o primeiro a cravar, 2,5 milhões de dólares por 60% dos direitos econômicos. E Rodrigo Garro. O pessoal do Corinthians ainda não confirmou as cifras desse negócio, mas o presidente Augusto Melo afirmou que vai haver a realização de 2 amistosos com o Tadieres, um na Argentina e outro em São Paulo. Em meio às negociações, o Tadieres fica com a receita na Argentina, o Corinthians fica com a receita do jogo disputado em São Paulo. Se tem 3 reforços contratados, outros serão anunciados em breve. De acordo com o presidente, 5 ou 6 negociações estão em andamento. Félix Torres é uma questão burocrática para que o anúncio aconteça. É outro jogador já contratado. O Lucas Veríssimo, o pessoal do Corinthians nem contabilizou, mas também é outro acerto fechado. Sobre o Adriano, que era um nome que a gente já havia especulado, o presidente do Corinthians afirmou que ele foi oferecido, ainda está sendo estudado. Não descartou o negócio, mas também não confirmou. A grande parte, a parte mais importante da entrevista coletiva foi sobre Gabigol. Tirem suas próprias conclusões, o presidente disse isso, abre aspas. Tem conversas adiantadas. Já fizemos nossa parte. A gente sabe que é difícil, porque é um ídolo. Agora depende deles, no plural, Flamengo e Gabigol. Mas está caminhando bem, se Deus quiser, 3 pontinhos. Ainda perguntaram ao Augusto por que o Marcos Braz, o homem forte do futebol do Flamengo, estava na cerimônia de posse dele. Será que tinha alguma coisa a ver com a negociação?
O Augusto respondeu, ele veio gentilmente representando o presidente do Flamengo, assim como o presidente do Bahia também está aqui. Eu, por exemplo, estive na posse do presidente Marcelo Teixeira dos Santos. Não tem nada a ver com o Gabigol. Conversei com a diretoria do Flamengo e nos interessa o Gabigol, mas essa visita não tem nada a ver. O Augusto ainda completa. Estamos em tratativas e vai depender deles. Seria um sonho, mas se não der certo, temos um plano B e um plano C. O presidente descartou que o plano B possa ser o Firmino. A alegação é de que os números não batem. Eu já havia contado para vocês que o Corinthians se inteirou sobre os números, mas não avançou nessa história. Só para completar sobre Gabigol, quando eu digo que depende deles, é porque a gente já se mostrou interessado. Já conversamos com a diretoria do Flamengo e com o empresário do atleta. Agora precisamos esperar. Não tenho dúvida de que a gente vai chegar a um acordo, mas pedimos para apresentarem um posicionamento logo, tá? Importante contar ainda que, segundo o Augusto Melo, o Moscardo está vendido, mas o Corinthians só recebe os 20 milhões de euros na metade do ano. A boa notícia é que o Corinthians conseguiu morder 12,5% da grana que ficaria para o atleta. O Corinthians era dono de 80%, a família do Moscardo 20%. O Corinthians negociou e vai ficar com 12,5% a mais, ou seja, 92,5% da transferência. Em relação a Matias Rojas, o presidente foi perguntado se o Matias Rojas continua, até porque recentemente ele entrou na justiça contra o Timão cobrando 5 milhões de reais. O presidente e o Rubão, o homem forte do futebol, asseguraram que já conversaram com o atleta e está tudo resolvido. Só para arrematar, também de acordo com Augusto, folha salarial alvinegra hoje já é 8 milhões de reais, mais baixa do que na comparação com o ano passado, mas ela vai ser certamente aumentada, embora talvez seja menor em 2024 na comparação com 23. Prometo ir mantendo você super bem informado e volto inclusive a partir das 7 da noite. Tem programa do Nicola, ao vivo, primeiro do ano. Não perde a chance de mandar sua pergunta. Valeu, abraço. Não esquece de se inscrever, deixa seu like. Abraço, tchau.